Bom dia, gente. Chegamos, sabe aonde? Sabe onde que a gente chegou hoje? Na metade. Metade do ciclo 1. E hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Eu sempre digo, puxando a brasa para a sardinha, porque eu estou dando a aula, não, mas para mim é uma das aulas mais importantes, por isso que ela está na metade, porque ela fecha alguns conceitos que a gente teve até agora e começa a abrir outros que a gente vai ver daqui para frente. Por isso ela é a aula 10. E, como sempre eu digo, para a gente interagir, perguntar, mas na próxima aula é a aula médiuns. Então, não tem como os assuntos não se misturarem. E vocês também não têm a obrigação de saber qual é a ementa da aula. Então, eu vou pedir licença de novo, porque quando vocês perguntarem algo que é da próxima aula, eu vou dizer, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Certo? Para a gente poder otimizar o tempo e não perder o tempo de falar sobre o que a gente precisa trazer, o conteúdo dessa aula de hoje. Certo? Então, vamos lá. A gente sempre traz, vocês devem ter observado, os objetivos do que a gente vai falar, porque aí vocês já têm uma noção qual é o assunto também para isso, para a gente não ficar misturando. Então, a percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos, que são pessoas. Esse é o nosso objetivo geral daqui dessa aula. E nós temos outros específicos, explicar o conceito de mediunidade, sua finalidade, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. A gente vai ver aí, desde que a gente é gente, desde que o mundo é mundo, como que se apresentava a mediunidade em outros tempos, quando que ela surgiu, explicar a forma que se dá a intervenção dos espíritos desencarnados e os diversos tipos de mediunidade e as suas classificações, segundo Kardec. Isso é o que a gente vai ver nessa aula. Na próxima aula, vocês vão ver outros assuntos, mais ligados aos tipos específicos de cada mediunidade, na próxima aula. Mas hoje a gente vai dar uma passadinha também sobre isso. Então, eu vou começar hoje com uma pergunta. Vou começar diferente. E aí eu quero ouvir aí de vocês. O que é mediunidade para vocês? Quem vai ser o primeiro que vai dizer aí alguma coisa para mim? Se não levantar o dedo, eu vou fazer igual a tia do 5º ano B. Vou escolher. Pronto, tá vendo? É assim, livre e espontânea pressão. Acredito eu que seja uma sensibilidade maior, que o indivíduo tenha, e aí ele se coloca, a receber essas energias. Creio eu que por aí. Pronto. Vocês conhecem uma pastora espírita? É ela. O nome dela é pastora, mas ela é espírita. Piadinha infame essa minha, Mas eu já tinha brincado com ela. A gente já faz essa brincadeira no particular, pastora? Quem mais? Mediunidade. Lá atrás, mano. Bom dia, dona Ilza. Bom dia. Bom dia. Eu acho que é a comunicação dos desencarnados com o encarnado. Pronto. Quem mais? Lá no fundão. Bom dia. A mediunidade, ela é orgânica. Todos temos mediunidade, todos somos médios. Apenas alguns com maior sensibilidade e outros com menor sensibilidade. Ela leu o capítulo todinho, tá vendo? É porque eu já estudei sobre isso. A gente descobre quando o aluno lê o capítulo da aula, quando ele fala uma coisa bonita dessa. Aqui, mano, dona Ilza. Obrigada. Quem mais? Dona Ilza e depois quem? Mais um. O pessoal do lado de cá está perdendo, Só o pessoal do lado de cá que está falando. Fala aí, Yuri. O que é mediunidade? Oi, Yuri. Diga, dona Ilza. Eu não vi que eles estavam desse lado. Meu nome é curto entender, é curto mesmo. Eu acho que a mediunidade é uma capacidade que o ser humano tem de se comunicar com o espiritual. Pronto. É isso mesmo. Isso e mais alguma coisa. O que mais?
Esses meninos aqui, vou botar quinto ano B para falar aqui. Léo fala demais, bota o William para falar. Diga aí, William. Eu concordo com o que Dona Não, não vem falou. com eu concordo, não. Não, eu acho a mesma coisa que ela, que é a capacidade que o ser humano tem de se comunicar com o espírito. Pronto. Você não vai falar agora não, Léo, porque eu já sei que você vai fazer umas 15 perguntas na aula. Aí, pronto, fui cutucar. Até para ficar quieto. Bom dia. É Até brincadeira, ficar viu, quieto. gente? Pelo amor de Deus, Você todo mundo pode apresentou- perguntar você quanto apresentou quiser. os objetivos gerais e específicos. Falha minha não ter acompanhado qual seria o cronograma das próximas 3 aulas. Aquele primeiro slide que você coloca, ele vai ser todo desta aula? Ou Dessa a- aula. Ah, então tá. Dessa aula. Então, vamos lá. Ó. Tem 2 definições aqui. A primeira é o que está no livro de vocês, no livro Conhecendo o Espiritismo. Adenauer diz, mediunidade é uma faculdade relacional. Olha quanta coisa está escrita aí, hein, gente? Relacional, interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com os seus semelhantes em outros estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Esse slide aí dá para a gente ficar até 12h30 falando nele. Porque tem coisa beça dita aí. Então, vamos por partes, né? Adenauer diz, é uma faculdade relacional. Então, vai além do que a gente aprendeu, né, no básico, que foi basicamente o que todos vocês falaram e que é o que a gente aprende de conceito de mediunidade, que é a comunicação com espíritos, né? É a conexão, a escuta com os espíritos. Adenauer diz, é uma faculdade relacional. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que é a forma que nós nos relacionamos com outras pessoas, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas lá no primeiro slide eu trouxe espíritos, entre parênteses, pessoas. Porque espíritos são pessoas, sem o corpo físico. Né? Pode. E só espera chegar um microfone, dona Ilza, senão eu vou botar a senhora de castigo. Tá bom, Diga. Você sabe que eu cheguei péssimo hoje, né? Me conte, mas vai ficar ótima. Ótima. Bom, então, eu pensei o seguinte, eu nem sei mais o que eu ia falar. Então, fique aí, pense. Daqui a pouco, quando a senhora lembrar, a senhora me pergunta. Vou seguir o bonde, tá bom? Sim. Pronto. Quando eu lembrar, eu... É uma faculdade que permite que a gente se relacione com outras pessoas. Assim como a gente se relaciona com os encarnados, no seu dia a dia, aqui em casa, onde você estuda, se você faz faculdade, na sua família, na sua vizinhança, na academia, em todos os lugares. Você não se relaciona com os encarnados. A mediunidade é uma faculdade que permite que você também tenha esse mesmo tipo de relação com os desencarnados. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade mista. O que é uma sociedade mista? Composta de quê? Encarnados e desencarnados, né? Nós vivemos numa sociedade em que encarnados e desencarnados convivem. Então, a faculdade da mediunidade permite que essa relação aconteça, certo? Ela é uma faculdade relacional interdimensional. Então, o que também quer dizer isso? Que para que isso seja dito como mediunidade, os espíritos, as pessoas, precisam estar em dimensões diferentes. Certo? Então, dimensão material, dimensão espiritual, basicamente. Mas e aí eu pergunto a vocês, a mediunidade acontece de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado somente? 2 desencarnados podem se comunicar e a gente dizer que é mediunidade? E aí? 2 desencarnados. Quando eles se relacionam, se comunicam, se conectam,
a gente pode dizer que é mediunidade? Dá o microfone aqui, eu quero ouvir Bruno. Diga, Bruno. Bom dia. Bom dia, Bruno. Primeiro, eu achei que não, porque teria que ser em dimensões diferentes, né? De encarnados e desencarnados. Só que eu pensei, será que não é mediunidade se um espírito desencarnado de um planeta conseguir se comunicar com um espírito desencarnado de outro planeta? Também não Quase isso. Isso também, mas é quase isso, né, Bruno? Faz todo sentido isso que ele está falando. Porque eu estou dizendo ali, eu não, a Adenauer disse, né? Que é interdimensional. Então, são dimensões, né? Não significa que é dimensão material e dimensão espiritual, porque nós não temos só essas duas dimensões. Na dimensão espiritual, existem níveis, né? Eu conversava com ela ali agora sobre Nosso Lar, né? Que ela disse que assistiu Nosso Lar 2 esse final de semana passado, essa semana. Em Nosso Lar, a gente vê muito isso, tanto no livro quanto no filme, né? Quem já assistiu o filme ou leu o livro? Todo mundo? Então, vocês vão lembrar do momento em que a mãe de André Luiz não consegue, quer dizer, ele não consegue vê-la, porque ela está desencarnada e ele também, mas estão em dimensões diferentes, né? Então, quando dois espíritos desencarnados se comunicam, eles podem estar em dimensões diferentes, e isso é mediunidade. Ok? Então, a mediunidade também acontece entre desencarnados. Não é só de encarnado para desencarnado. Isso já é uma coisa que a gente vai derrubar aqui, um conceito, né? Porque a gente acha que a mediunidade é comunicação com o espírito desencarnado. E não é, somente. Ok? Espera aí, dona Eusa, que ela pediu primeiro. A senhora está com a senha 2. Diga, Kátia. E de encarnado para encarnado? De encarnado para encarnado é o quê, gente? Quem chuta aí? Fofoca? Léo disse que é fofoca. Telepatia. Eu escutei alguém falar isso aí na sala, né? Que é um exercício, né? Assim como o desdobramento a gente também aprende a praticar, a telepatia também a gente pode aprender a praticar, né? Diga, dona Elza, lembrou? É rápido. Eu queria saber se as pessoas que não têm, cegas, desenvolvem essa mediunidade normal. A senhora vai descobrir até o final da aula, eu vou contar para a senhora, mas sim. Tem, não tem? Sim. Tá bom? Não impede. Não tem nenhum... Todo mundo aqui pode desenvolver a mediunidade. A gente vai descobrir o que é esse negócio de desenvolver a mediunidade, né? Que a gente tanto fala. Uns falam desenvolver, outros falam educar, né? Tem que educar a mediunidade. Não tem um termo assim que o pessoal usa, né? Então, vamos lá. Que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente? O que vocês acham que quer dizer isso? É aquela mediunidade que o fulano lembra de tudo e não lembra de nada? Será que é isso? Hein? Porque tem, né, essa história aí também que o povo diz assim, ó, não, fulano deu uma comunicação, mas não lembra de nada. Ah, ele é médium inconsciente. Não é isso que a gente aprende? Será que é sobre isso que a Adenauer está falando? Diga. Vão pensando aí para me responder. Eu acredito que... Bom dia, né? Bom dia. Meu nome é Clara. E eu acredito que quando a gente é inconsciente, quando a gente... a nossa entidade, o espírito, pode ser também que não seja entidade, mas um espírito obsessor, seja lá como for. Quando a gente... O que é inconsciente? É aquilo que você não lembra do que você recebe, né? A mente da gente, a gente recebe aquela mediunidade, aquela entidade, mas depois a gente não lembra, não recorda, não sabemos o que realmente a entidade quer falar, né? A gente não tem ideia. E já a mediunidade consciente, né, é aquela que a gente tem consciência
do que a gente está recebendo, a entidade, porque existe vários tipos de entidade, eu acredito. Uma entidade que esteja no nível mais elevado, entidades que a gente não sabe, às vezes, quando recebe, pode ser um obsessor e a gente está pensando que é uma mediunidade. Então, a gente tem que saber lidar com esses tipos de mediunidade, né? É quase isso. É isso, mas vamos elaborar isso aí melhor, tá bom? Então, vamos... Cadê o Alê? Diga, Kátia. Eu acho que essa questão da consciência e da inconsciência na mediunidade vai de você estar presente. Então, você pode estar ali recebendo uma comunicação e você está consciente, mesmo estando com o estado de consciência alterada, e essa consciência faz com que você barre algumas coisas. Por exemplo, o médium quer que você fale um palavrão, eu não vou falar porque sou eu. Então, eu vou estar com aquela consciência. E o inconsciente é o contrário, né? Então, você disse quase a mesma coisa que Cláudia. É o seguinte, gente, vamos por partes de novo, né, para ficar bem entendido isso. Aqui, eu posso falar pela nossa casa, porque é aqui que eu trabalho há 17 anos. Então, aqui no Harmonia, né, vocês vão passar pelo Campus 2, quem quiser, né, que é o desenvolvimento mediúnico, vão passar pelas mediúnicas da Casa dos Ciclos também, e vocês vão perceber que a nossa mediunidade aqui é trabalhada para que ela seja sempre de forma consciente. Tá? Consciente é o quê? É você ter domínio do que você está fazendo. Né? Ah, mas aí eu dei uma comunicação de um espírito, eu, Alessandra. Quando eu termino a comunicação, se você me perguntar assim, o que o espírito falou? Eu sei o cerne da questão. Eu posso dizer, olha, ele trouxe uma mensagem de estudo. Ele trouxe uma mensagem falando sobre o estudo do grupo que tem que ser mais eficaz. Mas se você pedir para eu repetir ipsilitre o que o espírito falou, eu não sei. Porque não foi o meu pensamento. Foi o pensamento dele. Eu posso até lembrar de alguma frase inteira, de um trechinho, mas tudo exatamente como foi dito, eu não sei. Né? Então, aqui na casa, sempre é de forma consciente. Também por isso que Kátia falou, num atendimento de um espírito em desequilíbrio, né, nas desobsessões, que a gente chama, você precisa ter esse controle. Porque espíritos não são pessoas? E pessoas não são igual a gente? Então, se eu sou uma pessoa nervosa, que fala um monte de palavrão, descontrolada, eu desencarnei e continuo descontrolada, falando palavrão e nervosa. A morte não muda ninguém, não. Ninguém vira santo, não. A mesma Alessandra que eu sou, se eu desencarnar amanhã, eu vou continuar a mesma Alessandra. Né? Então, se eu desencarnei revoltada da vida, eu vou chegar numa mediúnica de desobsessão revoltada da vida. Né? Então, a gente tem que ter esse controle. O espírito chega falando 50 palavrões, eu não vou dizer 50 palavrões dentro da mediúnica. Né? Eu vou dizer assim, ó, eu estou com muita raiva, ela não vale nada, ela não gosta de mim, eu não gosto dela, ela não é essa santinha, ela não é essa pessoa que você está pensando que é. E aí o médium que está lá fazendo o esclarecimento, ele já vai entender qual é o meu sentimento. Porque o que o médium que está esclarecendo precisa entender é o sentimento do espírito, e não as palavras. Né? Então, isso, beleza. Mas não é só isso que Adenauer está falando de consciente e inconsciente, é muito além disso. O que quer dizer isso? A mediunidade acontece diariamente conosco, no cotidiano da nossa vida, em todos os lugares. Né? Por quê? Todo mundo, alguém falou aqui, todos somos médios, acho que foi a senhora lá atrás, né? Todos somos médios, em maior ou menor grau, certo? Mas a mediunidade é uma faculdade relacional. E nós estamos nos relacionando com pessoas desencarnadas, assim como encarnadas, 24 horas por dia. Inclusive quando dormimos, que a gente já sabe que espírito não dorme, não é? Só que o que é consciente e inconsciente? Consciente é quando você sabe o que está acontecendo
identifica isso ou está trabalhando institucionalmente. Então, eu venho para o Harmonia, trabalhar na mediúnica. Então, naquele momento, eu estou com uma etiqueta na testa escrito médium. Né? Porque eu estou vindo para cá para trabalhar na mediúnica. Eu estou consciente da minha mediunidade. Eu sei o que eu estou fazendo naquele momento. Mas e no meu dia a dia, quando eu estou na minha família, com os meus vizinhos? Será que a minha mediunidade está sendo exercida? Sim. Só que a gente não dá o nome de mediunidade. Porque a maioria de nós não entende o que é a mediunidade. A gente acha que a mediunidade é psicografia, psicofonia, ver espírito e outras coisas, né? Mas a principal mediunidade que nós quase todos temos, qual que é? Intuição. E intuição todo mundo tem. Não tem um aqui que não vai me contar uma história, né? De que, eu tive uma ideia de fazer isso, ou de não fazer isso, ou de dar o conselho para fulano, para ciclano, e deu certo, né? Eu escapei de uma situação, não sei por que me deu vontade de não fazer aquilo, e eu não fiz, e se eu tivesse feito, eu tinha quebrado a cara. Quem é que não tem uma história dessa? E aí a gente diz o quê? Eu sou ótima, né? Eu tenho um sexto sentido aguçado, né? Eu sou uma pessoa iluminada. Ninguém dá o crédito a um outro amiguinho que pode ter te ajudado naquele momento, né? Isso é intuição. E intuição é um tipo de mediunidade. E que 99,9% das pessoas têm. Então, esse é o momento que você está exercendo sua mediunidade inconscientemente. Porque você não está dando esse nome para ela. Porque a gente não sabe mesmo. Não sabiam, né? Porque a partir de hoje, 5 de outubro de 2024, todo mundo já sabe que é médium 24 horas por dia, que não existe um botão de liga e desliga, não existe, esse botão não existe. Né? A gente não escolhe estar médium ou não estar médium, porque médium é uma faculdade inerente do ser humano, e que todos nós temos mediunidade em maior ou menor grau. Ficou claro isso? Alguém tem dúvida disso? Não concorda com isso? Né? Então, quando a Arenauer fala do consciente e do inconsciente, é os momentos que a gente sabe, percebe, ou está se dispondo a, ou os momentos que você está também participando, fazendo, né, e acontecendo, mas não dá esse nome. Mas a mediunidade não existe o liga e desliga. Então, ela é exercida consciente ou inconscientemente. Certo? Ficou claro? Isso que Kátia falou é o básico, né, e que Cláudia falou também, é o básico que a gente escuta, né, e que é isso mesmo, tá? E tem um monte de slides aí para frente que depois eu vou adiantar, porque eu já estou adiantando o que eu estou falando aqui. Mas eu já vou dizendo para vocês, a partir de agora, que não existe fenômeno mediúnico 100% mediúnico. O que isso quer dizer, Alessandra? Que a mediunidade acontece, a mediunidade ela é dividida em 2 classificações, segundo Kardec. Mediunidades de efeito inteligente e mediunidade de efeitos físicos. A gente vai ver os slides aí para frente, só estou adiantando para vocês, tá? A mediunidade de efeitos inteligentes, que é a psicografia, psicometria, psicofonia, psicopictografia e outras que a gente vai ver depois, são as mediunidades, as modalidades de mediunidade que acontece mente a mente. Tá? Aquela história que a gente usa esse termo, eu uso também, todo mundo usa, é corriqueiro dentro do espiritismo, não tem como a gente não mudar, porque é o termo mais fácil de falar, que é incorporação. Né? Mas incorporação dá a impressão para a gente que alguém entrou no nosso corpo. Não é?
incorporou entrar no corpo de alguém. E ninguém entra no corpo de ninguém. Certo? Essa comunicação é feita mente a mente. Essas são as mediunidades de efeito intelectual ou inteligente que Kardec trouxe. Certo? Tudo aí? Tudo bem? Aí, tudo bem? Quem ia perguntar? Diga, Kátia. Só em relação à questão do consciente e inconsciente, só para eu formar aqui minhas ideias. Consciente, então, é quando a gente tem noção que aquele ato, aquilo que a gente está fazendo, está decorrente de uma mediunidade, inconsciente ou não. E o que eu queria trazer também, até alguma experiência minha. Por exemplo, quando eu estou em um lugar que eu percebo que está muito assim, agitado e tudo, eu começo a me concentrar, emitir sinais, ou emitir boas vibrações, alguma coisa, e muitas vezes organiza mesmo, ajuda. Eu estou fora. Nesse caso, eu estaria consciente, que é a mediunidade. Não significa necessariamente, porque o comum é a gente achar, eu estou no centro, é consciente, estou fora, é inconsciente. Ou, às vezes, eu estou fora do centro também e percebo, né, a intervenção de algum espírito, a comunicação, a energia e tudo. Sei que aquele momento ali é um momento da minha mediunidade também, não precisa ser só dentro do centro. O consciente ou inconsciente é quando eu dou esse nome e classifico. Agora está acontecendo mediunidade. Pronto, mediunidade consciente. Agora, os outros momentos da sua vida, como eu dei o exemplo de uma intuição, de um conselho, né? Eu não digo que é mediunidade. Foi meu mesmo, tive uma intuição. A gente fala essa palavra, né? Tive uma intuição de não ir por aquele lugar, de não fazer isso, ou de fazer e tal, não sei o quê. Mas a gente não atribui ao pobre do coleguinha, do amiguinho que te ajudou ali, né? Diga, dona Eusa. Coisa rápida. Toda hora eu digo isso, né? Toda hora a senhora diz isso, me engana. Vá. Para justificar a minha Não precisa justificar, não. ignorância. Todos somos. Ignorantes todos somos, né, gente? Ninguém sabe tudo, né? Todo mundo ignora alguma coisa em algum âmbito de algum assunto, não é não? Aí eu falei, perdi a sua pergunta de novo, não foi? Lembrou. Já lembrei. Por exemplo, momento de raiva. Que isso aí, eu tenho uma pessoa que eu já provei várias vezes. Pinto 7 já não se lembra do que fez. Não é uma seria uma mediunidade. Isso seria uma obsessão. A gente vai falar isso numa outra aula, tá bom? Mas para a gente também já pegar o gancho, para a gente não ficar botando a culpa no obsessor, não, tá? Porque a gente faz um monte de coisa e depois de, eu estava obsediada, né? Mas isso é assunto para outra aula. E para terminar, sem a utilização dos sentidos físicos. Então, quem já viu o espírito aqui? Quem tem medo de ver espírito? Quem já teve a sensação de que tem algum espírito no ambiente, acende a luz, fecha a porta? Vocês são muito bonzinhos, Ninguém nunca fez isso. Me engana vocês. Pronto, uma corajosa, né? Me engane que vocês nunca fizeram isso. Vou acender a luz, vou fechar a porta. Diga, confesse seu medo. Não, eu não tenho medo, não. Eu, desde 19 anos, que eu escuto, às vezes, me chamar, pedir alguma coisa, entendeu? Uma das casas que eu morei, quando a gente saiu da casa, a gente voltou lá para limpar a casa, no final da tarde. Todas as torneiras estavam fechadas, mas a água estava saindo e borbulhando, borbulhando, borbulhando. O tanque transbordou, mas estava tudo normal. E a gente sabia porque meu filho não quer confessar, mas ele via, né? Então, deixa o filho assim, quieto. Mas a gente não tinha medo. Eu não tinha medo, porque eu não sentia que era é como se eu tivesse assim, por que vocês estão indo embora? Então eu conversei, falando que a gente precisava ir embora, tal, agradeci tudo e depois parou assim, né? A água parou. Mas assim, eu escutava algumas vezes, assim, de vez em quando, né? Escuta assim, me chamar.
de eu achar que alguém está me chamando mesmo, só que eu estou sozinha em casa, e não é da minha cabeça, né? Mas eu nunca tive medo, não. Agora, quando eu durmo, aí sim é complicado. Mas eu perguntei assim, se vocês têm medo, se alguém já viu, para contar essa história aí de sentidos físicos. Conte a sua. Bom dia, meu nome é Ana. Bom dia, Ana. Pois bem, eu tive assim, uma experiência, visão mesmo. Minha prima tinha falecido e com 15 dias eu estava dentro do banheiro. O problema é que eu estava despida. E aí no banheiro... Não deu para sair correndo. Não tinha como, eu fiquei assim, ó, não fiquei com medo, porque ela, para mim, ela sempre foi assim uma pessoa, ela é espírito de luz. Não pode dizer. Espírito de luz é poste, a senhora sabe, né? É. Desculpa, mas ela, então ela para mim, ela sempre me transmitiu tranquilidade também. Tô brincando, ela viu? É espírita, porque o que foi o... Sim, resuma, vá. Aí a senhora estava peladona e viu ela. Eu fechava os olhos, mas eu estava vendo, fechava os olhos e ela não saía da minha visão. Aí eu pedi, disse, ela não falou nada comigo, não me falou nada, só me apareceu sorrindo. Então eu vou lhe explicar por que a senhora fechou os olhos e continuou vendo. A senhora tocou no que eu queria contar a história, né? Porque a gente não precisa dos sentidos físicos e nem dos órgãos materiais. O que isso quer dizer também, Alessandra, né? A mediunidade é a relação entre dois espíritos, é a comunicação entre dois espíritos, é a conexão entre dois espíritos, certo? Então, se um espírito está aqui comigo agora, nessa aula, nós estamos se relacionando aqui, nós estamos se conectando, ele pode estar me inspirando, me intuindo a fazer essa aula para vocês. Mas eu posso escolher não dizer nada do que ele está me dizendo. A comunicação não aconteceu? A comunicação foi entre eu e ele. Ou ele, né? Entre eu e um espírito. Eu preciso da minha garganta, das minhas cordas vocais, da minha língua, do meu aparelho fonativo, para transmitir essa comunicação, se eu quiser, né? Então, se eu estou numa mediúnica e eu tenho uma mensagem para transmitir via psicofonia, né? Mente, fala, certo? Se eu quiser transmitir, eu vou precisar falar. Mas se eu não quiser transmitir, a comunicação, a mediunidade aconteceu entre eu e o espírito. Entenderam isso? Eu não preciso. Se eu não quiser escrever, é um direito meu. Eu não sou obrigada. Mas nós nos comunicamos. Eu também não preciso dos olhos para ver espíritos. Porque a comunicação é mente a mente. Né? Eu não preciso disso. Então, quando eu vejo, eu perguntei brincando com vocês por isso. Quando eu vejo, né, um vulto, um espírito, qualquer coisa que seja, e eu tenho medo e eu fecho o olho, eu vejo com mais clareza. Então, quem tem medo, né, Miguel? Fechou o olho, viu com mais clareza. Fechar a porta, gente, isso até nos filmes que tem licença poética não resolve. Vocês já viram o filme? Né? Se não tem um corpo físico, a porta é para embarrear o quê? A porta é o quê? Feito de quê? Matéria? E o espírito? Tem o quê? Qual é a matéria? Quem faltou a aula 3? Espíritos. Né? Então, porta não tem parede, não resolve. E acender a luz, muito menos. Né? A luz só interfere quando é uma mediunidade de efeito físico. Quando existiam ainda, né? Ainda existem algumas daqui e ali, mediunidades de materializações, onde os espíritos se materializavam. Eu também trouxe slides aí para a gente ver.
a luz, essa luz, somente a luz branca, queima isso, né? Porque os espíritos precisam de um material chamado ectoplasma, né? Então, geralmente, quando aconteciam essas mediúnicas de materializações, era uma luzinha vermelha, uma luzinha verde, luzinhas que não afetassem isso. Só para isso. Agora, para ver espírito, ou espírito só aparece de noite, isso é coisa de Hollywood, né? Isso é coisa de Hollywood, que bota esse medo, desgramento na gente de espírito, né? Eu não sei se eu já falei isso aqui em alguma aula, mas se eu não falei, vou falar de novo. Se eu falei, vocês fingem que eu não falei, que eu vou falar de novo, né? Por que a gente tem tanto medo de espírito? Por causa disso, porque é incutido na nossa cabeça, desde sempre, né? Que espírito é o quê? Fantasma, assombração, obsessor, só coisa ruim, né? Ela disse ali, ó, eu vejo, eu ouço, não sei o quê, mas eu nunca tive medo. Porque a primeira coisa que a gente tem que perceber é o que aquilo ali trouxe para mim. A primeira coisa que a gente tem é uma sensação. Depois é um sentimento. Então, antes da gente perceber isso, né, respirar 3 vezes e perceber, a gente já tem o medo. Porque o espírito está incutido na nossa cabeça como uma coisa ruim. Né? Eu brinco aqui, se você for lá num streaming desse qualquer, Netflix, Sony, Disney, qualquer um desses aí, né? E botar lá assim, ó, eu quero assistir um filme de espíritos. Você escreve lá, espírito na busca, o que vai aparecer para vocês? Só filme de terror. Né? Só filme de terror. Porque espírito está atrelado a essa condição de terror, de assombração, de morte, né? E eu vi uma vez a Adenauer falando aqui numa palestra, e isso foi bacana, eu ouvi isso dele, e eu sempre trago isso nas aulas, que ele disse, a gente sabe que a única coisa, a gente tem 2 certezas nesse mundo. Uma é da morte, do desencarne, né? É a única certeza que a gente tem aqui, que eu saiba. E a outra é que o espírito não morre, para quem acredita nisso, né? Sente isso. Não é só acreditar, é se sentir espírito imortal, né? A continuidade desse eu. Então, a única coisa que não morre é o espírito. Mas a gente atrela a palavra espírito à morte. E não é. Espírito é vida. Né? Quando a gente trocar essa chavinha aí, desatrelar, né, o espírito da palavra morte e atrelar ele à palavra vida, metade dos nossos problemas se resolve. Né? Então, acender a luz não resolve, fechar a porta não resolve, fechar o olho não resolve nada. Resolve entender o que está acontecendo, porque a gente só tem medo do que a gente não conhece. Quando a gente passa a conhecer, entender, dominar, né, acabou o medo. E isso é para tudo na vida. Não é para tudo na vida? Quando você vai para um emprego novo, quando você vai para criança, vai para uma escola nova, vai mudar de turma, vai o primeiro namorado, a primeira namorada, tudo dá medo. Porque quando a gente desconhece, a gente tem medo do desconhecido. Então, para a gente deixar de ter medo da mediunidade, deixar de ter medo dessa relação com os espíritos, deixar de ter medo de se permitir essa comunicação, essa conexão, é a gente conhecer o que é, primeiro, que eu sou espírito. Né? Eu só estou encarnada agora, e vocês também. Tem alguém desencarnado aqui? Não, né? Tem, gente. Pior que tem. Tem uma galera desencarnada aqui. Né? É que vocês não ouviram. Alguém ouviu alguém responder? Não? Ninguém ouviu? Médios fraquinhos vocês, hein? Uma galera disse, eu! Vocês não escutaram? Vocês acham que essas cadeiras estão tudo vazias? Hein? Ninguém percebeu um coleguinha do seu lado? O pessoal está ficando cada vez com o olho mais arregalado. Eu estou vendo o pessoal fazendo assim, ó. Tá vendo? Eu falei, tem 15 minutos que eu estou falando e o povo ainda está com medo de espírito. Ó, o outro já olhou para o lado, ele nem virou a cabeça, ele nem fez assim, ele fez assim, ó, para ver se tinha mesmo alguém do lado dele.
O cara quer aprender igual você. Você não está aqui para aprender? Ampliar seu conhecimento? Ele também. Então, pronto. Né? Brincadeira, gente. Mas é isso, a gente tem que ir aos poucos mudando esse pensamento. Alguém quer perguntar aí? Diga. Bom dia, meu nome é Bom dia, Walter. A senhora falou que a senhora está no céu. Não precisamos de órgãos físicos, né, em matéria, mas temos uma glândula pineal. Sim. É isso? E é o meio de se comunicar mediunamente. Ó, pela glândula. A gente, eu e você, se você continuar na ULI, que eu sei que você vai continuar, a gente vai se encontrar lá no ciclo 3 e eu vou fazer essa aula para você. Tá bom? Tem uma aula lá que chama Aspectos psicológicos e físicos da mediunidade, que a gente fala da glândula pineal. Mas, para não te deixar no vácuo, tá bom? A glândula pineal é uma amplificação, vamos dizer assim, é um amplificador para essa mediunidade. Para pessoas são diferentes. Tá? Dentro da glândula pineal existem cristalzinhos de hepatitas. Né? Então, dependendo da quantidade de cada glândula e de cada pessoa, influencia na amplitude dessa mediunidade. Ponto, não vou te dizer mais nada. Você chega lá no ciclo 3 que a gente vai conversar de novo sobre isso, tá bom? Mas isso é só para uma amplificação ou não. Não interfere em você ser médium ou não ser, porque todo mundo tem glândula pineal. Quem não tem glândula pineal desencarnou. Certo? Então, bora. Alguém quer perguntar mais? Eu. Diga. Eu queria saber que tipo de mediunidade eu possuo, porque eu sou muito devota de Santa Terezinha das Rosas. Em todos os lugares. Santa Terezinha do quê, moça? Das Rosas. Nunca ouvi falar. É da Igreja Católica. Eu sempre vejo rosa em todos os lugares. Se eu entro em algum lugar, eu vejo o nome rosa. Se eu saio, eu vejo também rosas. E quando eu estou passando por um momento muito dificultoso, desafio muito grande, aí é que ela me aparece muito mais forte. De alguma forma, eu vejo... E quem está do meu lado, eu também vejo. Isso é impossível. Eu tive uma experiência ontem, e aí eu fui na igreja, e passei lá, eu chorei quando eu vi, né, a santa lá. Eu chorei. Ela sabe meus desafios. E aí, quando eu saí, eu cheguei em um lugar para ver um preço de um creme para o cabelo. Quando cheguei lá, aí a atendente disse assim, se você quiser esse creme, me procure. O nome dela é Rosa. Então, assim, são coisas que eu vejo rosas constantemente, em todos os lugares. Eu até achava, dizendo, mas é coisa da minha cabeça. E sempre, essa rosa sempre me dando direção, sabe? Até chegar a um ponto que eu procuro entender que tipo de relação eu tenho com esse ser, né, que, para mim, é uma coisa... Quando eu vejo a rosa, eu me sinto mais... Alguma coisa, eu me sinto mais protegida. Eu agora vou imitar o Luiz, meu marido. Vou dizer o seguinte para você. Eu precisava de 2 horas para responder isso para você. Né? Luiz não fala isso para vocês? Eu precisava de 2 horas para a gente conversar sobre isso. Mas, assim, bem resumidamente, tá? 2 coisas. Durante a sua caminhada da ULI, aí, você vai descobrir quais são os tipos de mediunidade que estão mais afloradas em você. Certo? Eu não tenho como te dizer agora, né? Você vai descobrir. Segunda coisa, tudo que a gente acredita, crê, põe fé, né? De alguma forma, conduz a gente a um estado. Por exemplo, isso é assunto da aula de desobsessão, que eu também vou fazer para vocês, mas está dentro desse assunto, né? Eu vou... o pessoal da Igreja Católica, e mesmo outras religiões, tenho fé na Santa Terezinha. Então, eu vou acender uma vela para Santa Terezinha. E todas as vezes que eu vou fazer uma oração, eu acendo a vela para Santa Terezinha.
O dia que eu não tinha uma vela em casa, não tinha como comprar a vela, eu fiz uma oração para Santa Teresinha e não fui atendida na minha oração. O que eu vou admitir? Que faltou o que na minha oração? Entende? O condicionamento que a gente se coloca. Então, eu vou dar um outro exemplo bem prático. Quando a gente compra um carro, muda de carro, né? Você muda a sua marca de carro. Você tinha, sei lá, um Uno, vamos para um carro bem normal. Tinha um Uno e eu passei a ter um... Fala outro carro aí, gente. Um HB20. Né? Quando eu começo a andar na rua, o que acontece? Eu vejo 517 HB20 no trânsito. Eu não sabia que tinha tanto HB20 naquele trânsito. Né? Então, as coisas, isso se chama também ressonância mórfica. São as coisas que estão ali no nosso campo. Né? Então, a questão de você... Todos os lugares você chega a ver rosa. O nome é rosa, não sei o que é rosa. Porque você está conectada com uma santa, que é Santa o quê? Já esqueci. Santa Teresinha das Rosas. Né? Então, é uma coisa que o seu inconsciente busca. Né? Isso é o pensamento de Alessandra. Tá bom? Eu penso assim. Mas a gente vai conversar mais para frente. Isso não tem nada a ver com o seu tipo de mediunidade. Tá? O tipo de mediunidade a gente vai ver que é outra coisa. Ao seu caminhar aí, você vai entender isso. Então, vamos lá. Ó. Outra definição que a Adenauer traz. Mediunidade é uma faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos no mesmo e em outros níveis existenciais. Então, foi tudo que a gente falou. Diga, meu amor. Uma coisa que você falou sobre a mediunidade tem a questão não só física. Comigo, eu não sei se isso está relacionado à mediunidade, mas eu, desde pequenininha, dependendo do lugar onde eu fosse, tinha lugares que eu ficava extremamente nervosa. Tipo, eu já tive experiências de ver espíritos, tudo, escutar também. E teve uma situação que eu cheguei a confirmar, foi quando eu fui morar em um apartamento. Que eu, no início, eu ficava nervosa, eu não conseguia dormir. Tipo, a energia do lugar, eu não sabia o porquê, mas eu começava a ficar nervosa de encher de placa meu corpo. Isso se chama psicometria, tá? É um dos tipos de mediunidade. E aí, o que aconteceu? Quando eu começava a ver vultos, tudo, eu ouvia a gente me chamando, e acabou que no quarto era embutido, a antiga moradora, era embutido tipo os guarda-roupas. Aí, no meu guarda-roupa, quando eu estava limpando, eu tinha uns 11 aninhos, quando derrubou a prateleira, tipo, eu não mexi na prateleira nem nada, mas a prateleira caiu. Quando eu virei, atrás estava desenhado o tabuleiro, hoja, tudo. Aí que eu fui pesquisar com minha mãe, tipo, a antiga moradora mexia com essas coisas de espírito, tudo. Só que eu comecei a ficar nervosa e eu escutava. Só que essa não era uma sensação ruim que eu sentia. Tipo, eu sentia um espírito, tipo, cuidando de mim e falava pra mim o que a senhora falou. A gente só tem medo do que a gente não conhece. E ele falou, você atrai o que vibra. Então, se você não abaixar a sua vibração, não vão te fazer mal. E aí eu comecei, tipo, toda noite a tentar, tipo, vibrar em coisas boas. Tipo, ele falava pra mim, eleva a sua vibração, que só vai te fazer mal se te permitir. E aí eu comecei, tipo, a tentar entender. Tipo, eu tinha uns 11 aninhos na época. Aí por isso que eu te perguntei se tem essa questão de você sentir. Porque até em alguns lugares, quando eu ia no hospital, minha mãe trabalhava no hospital, eu lembro de uma vez que eu fui na UTI, que eu fui visitar alguns pacientes com ela e eu saí extremamente carregada. Eu não sabia o porquê, mas às vezes o paciente ele ficava mais tranquilo quando eu via ele, mas eu saía carregada e eu não entendia. Você não entendia e não sabia, né? Que é o mais importante. Isso passa pela mediunidade de psicometria, que é o quê? A gente perceber, a gente vai treinar ela aqui na nossa mediúnica, tá? A gente vai treinar, não, experimentar ela, né? É a gente perceber a energia, a história, a emoção que alguns lugares ou alguns objetos trazem, tá?
Então, aqueles objetos de família que passou de tataravô para bisavó, para não sei o que, tem uma história. E uma história que carrega um sentimento, né? Então, vou dar um spoiler para vocês. Aqui, na nossa mediúnica experimental, dia 20, a gente vai ter alguns objetos desses, né, que a gente traz, para que vocês experienciem isso, para que vocês percebam qual é a história que você capta daquele objeto, né? E isso é a psicometria. Então, ambientes também são assim, né? Existem alguns ambientes que a gente percebe uma energia diferente. Quais são esses ambientes mais clássicos? Hospital, cemitério, né? Hospício, presídio, motel, né? Alguém vai no motel, né? A maioria está fazendo coisa ilícita ali, né? Ele foi criado com esse intuito, né? Então, existem esses lugares que, por si só, existem uma energia diferenciada, né? Mas e aí? Eu sou uma enfermeira, eu trabalho no hospital todo dia, eu sou um médico, uma fisioterapeuta, eu sou a pessoa da limpeza, eu sou qualquer pessoa que eu trabalho num hospício, num presídio, num cemitério. Eu vou chegar em casa todo dia carregada? Eu vou chegar em casa todo dia mal? Né? Então, quando você diz assim, eu não entendia, beleza, agora você já entende. Mas você também não sabia como se comportar num lugar assim. E isso também é aula de obsessão e desobsessão, tá? Mas passa pela mediunidade, não tem como, então por isso que eu estou falando com vocês aqui agora. Basicamente é isso, né? A gente só se conecta com a mesma vibração que a gente. Então, eu posso entrar num hospital triste, obviamente, principalmente se eu estiver visitando uma pessoa querida. Mas eu preciso equilibrar o meu sentimento, a minha emoção, me conectar com o melhor, para que eu não conecte, né, com pessoas que estão ali na mesma vibração. Em qualquer outro lugar é assim, né? Eu falei os clássicos, mas pode ser na sua família, pode ser na casa de um amigo, né? Pode ser em qualquer lugar, num cinema, num shopping, em qualquer lugar, porque acontece isso em qualquer ambiente, certo? Vamos lá? Lá no livro dos médiuns está dizendo o que eu acabei de falar para vocês. Médium é que todo aquele que sente, num grau qualquer de intensidade, a influência dos espíritos, e por esse fato é médiums. Então, a mediunidade está para todo mundo, em graus diferentes. E aí a gente vai dar uma passeada rápida aqui, só para a gente entender que a mediunidade existe sempre, né? Desde sempre. Então, os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Então, o que Allan Kardec quis dizer com isso? Você é humano? É gente? É médium. Desde os primórdios. Desde o primeiro homem. Né? Ah, mas se entendia que isso era mediunidade? Não, né? Lá no início da civilização era o Deus Sol, o Deus Lua, o Trovão, né? Eles atribuíam esses fenômenos à natureza, né? Mas já existia esse lampejo de comunicação entre os espíritos. Então, a mediunidade não é uma faculdade dos espíritas, nem inventada pelo espiritismo. Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas ou não. A mediunidade, como faculdade inerente ao humano, sempre esteve presente na história da humanidade e, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas. Então, o que Adenauer está dizendo aí? Que nós somos médiuns, e que, independente de sermos espíritas ou não, somos médiuns, né? Independente da gente ser ateu, agnóstico, somos médiuns, né? E que ela sempre existiu, e que ela foi tratada de forma diferente durante as épocas da humanidade. Então, uma pessoa que é protestante é médium? Budista, católico, do candomblé, da umbanda, que não acredita em Deus,
que contesta Deus? Todos são médios, porque são humanos, né? Todo mundo tem essa faculdade, mas somente o espiritismo e as religiões de matriz africana, né, o candomblé, a umbanda, é que dão esse nome de mediunidade, né? O resto não dá esse nome, mas só não dá o nome, porque tem a mediunidade. Diga. Alessandra, quando apareceu ali no slide a foto de um gato, eu vi um gato. De um gato, gente? Eu não sei se foi um gato, mas eu vi, para mim parecia é um gato. Humano? Ah, é um humano? Mas me parecia um gato, lembrou minha gata. E aí, é uma curiosidade, talvez não seja assunto para essa aula. Mas, e quando os animais te passam, às vezes, o gato? Eu acho que o gato não é médio, tudo bem, né? Mas pressente, e o pressentimento de um gato, de um cão, às vezes você não vê, mas começa o arrepio, e eu tenho minha gata, ela de vez em quando me parece sinal. E aí? Como é seu nome mesmo, Neta? Ana Neta. Ana Neta. Aí, você lembrou do Neta, tá vendo? Lembrei do Neta, mas não lembrei do primeiro nome. Então, vamos lá. Vou repetir. Quero ouvir a turma me dizer agora em alto e bom som, hein? A mediunidade é inerente ao? Animais têm mediunidade? Não. Me explique agora. Por quê? Porque animais não são espíritos. Animais são princípios espirituais. Então, o que é que os animais têm? Você usou a palavra pressentimento, né? Mas eles têm instintos e percepções diferentes de nós. Então, o cão, por exemplo, ele tem uma audição... Tem algum veterinário na sala? Né? Não sei. Vou chutar, mas o cão ouve 3 vezes mais que nós. O faro é muito mais aguçado que o nosso, né? Que o nosso olfato. Um pássaro, por exemplo, ele enxerga para cá, ó. Né? A coruja roda a cabeça toda. Então, cada animal tem uma peculiaridade diferente do ser humano. E a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, né? Mas eles têm algumas percepções muito mais aguçadas que a gente. Então, vou lhe dar um exemplo. Eu moro no 7º andar. A garagem do meu prédio é no subsolo. Quando o Luiz chega em casa, que ele entra na garagem, a minha cachorrinha vai para a porta. Eu já sei que o Luiz chegou. Eu não escuto. Mas eu digo, Luiz chegou. Né? E aí ele, às vezes, desce do carro, pega a mochila, não sei o quê. Ele demora uns 15 minutos para chegar lá em cima e ela fica lá 15 minutos. Ela escutou, ela sentiu o cheiro, ela escutou, né? Não é porque ela é médium, né? E, da mesma forma, se tiver algum espírito naquele ambiente, ela também vai perceber, né? Porque nós emitimos vibração, energia. Nós somos energia, né? Então, o sonar, o radar do cachorro, do gato, principalmente dos animais domésticos, é muito mais aguçado que a gente. Então, minha cachorrinha também tem momentos que ela fica assim, ó. Por nada. Né? A gente lá em casa botou o apelido do espírito de Joaquim. Né? Então, às vezes, os meus filhos falam, mãe, a Mora está latindo para quem? Eu falo, deve ser Joaquim. Né? Tá vendo Joaquim. Fique tranquilo que Joaquim é amigo. Né? Então, é isso. É a percepção diferenciada que os animais têm. Mas não é mediunidade. Viu, Neta? Seu gato não é médium, e minha cachorra também não. Diga. Ela, quando Cláudia chega, nós somos vizinhas, e aí ela gosta muito de ficar na casa de Cláudia, né? Cláudia chega, ela fica na porta. Passa o tempo. No elevador, ela fica esperando. Quando Cláudia chega, ela sabe que é Cláudia. É porque ela gosta de Cláudia. Se ela não gostasse, ela ia correr para o outro lado. Eu acho que sim. Diga você. Bom dia. Bom dia. Eu sou Leia. Já até foi respondido aí, porque esses dias eu tive um sonho que o espírito pulava lá na sala. Só que eu não levantei para olhar. Pulava onde? Na sala? Na sala da casa. Eu não levantei para olhar. E nesse mesmo horário, no mesmo momento que ele pulou e fez o barulho que eu percebi,
minha cachorrinha também latiu, no mesmo momento. Pronto. Ela viu, deve ser Joaquim também. Vamos lá, gente, senão a gente não chega lá. Ale, Diga, Kátia. Me talvez ajuda, Kátia, para eu poder ajudar. Bora. talvez eu esteja nessa aula para eu tirar essa dúvida. Todas as vezes que eu estou em algum lugar que as pessoas falam animais não têm espíritos, não têm alma, tal, eu me pergunto, e hoje até falei alto, será? Sabe por quê? Eu vou trazer aqui uma experiência minha. Quando eu era criança, eu não conseguia dormir com a luz acesa, porque eu via uma cachorrinha, eu lembro dela até hoje, que ela tinha o pelinho cobrindo o olho, uma cachorrinha preta, e eu tinha medo. Então, eu falava da cachorra, todo mundo... Eu tinha uma tia que foi dormir comigo no meu quarto, e eu via a cachorra, ela não via, e eu via nitidamente essa cachorrinha. E passei a ver vários tempos. Aí me levaram lá para rezar, né, no espírita, aí, que minha mãe chamava para rezar. Aí eu comecei a perder o medo dessa cachorrinha. E era minha amiga espiritual. Eu não tinha os amiguinhos humanos, eu tinha essa amiguinha espiritual. E de vez em quando eu vejo, eu lembro dessa cachorrinha. E o que é que explica isso? O que é que explica isso, gente? Vamos lá. Eu sou médiuma dela. Quem me dá essa explicação? Aula 10, vamos lá. O que é que ela via? Você vai me responder? Pode ser. Então diga. Bom dia. Eu acho que pode ser uma questão aí do que ficou no subconsciente dela registrado e aí, em momentos, até por questão da memória afetiva desse subconsciente, é trazido à tona para ela essa imagem. Kátia, cachorro não tem espírito, Kátia, pelo amor de Jesus Cristo, né? Não tem espírito, né? Eu falei de Nosso Lar aqui, vou falar de novo, né? No filme, inclusive, a gente vê, na hora que eles estão recebendo lá os espíritos no Nosso Lar, chega vários cachorros juntos. Vocês já viram essa cena? Né? Inclusive, esqueci a raça do cachorro todo branco, enfim. Mas, por isso, né? Eles são princípios espirituais, eles não têm um espírito, eles não têm mediunidade, mas podem, sim, se apresentar, e a gente também pode plasmar isso, se quiser. Assim como plasmamos roupas, lugares, objetos, a gente também, no mundo espiritual, também pode plasmar o meu cão, né? Trazer ele. Era isso? Não, você ia perguntar. Na verdade, eu queria saber se eu posso trazer uma contribuição. Também. Diga. Cientificamente, a ciência que aprova a existência de Deus e do Espírito é a física quântica. E ela fala que o núcleo da célula do corpo humano, do corpo material, como o de um animal, por exemplo, ele é composto não de matéria densa, e sim energia condensada. Sim. E somos 70% água, então é o maior condutor de energia que existe. Exatamente. Então, é chamado esses fenômenos, se a gente pode denominar assim, de frequência vibracional. Também. Vibração quântica e realmente campo eletromagnético, porque nós somos energia condensada. E tudo no planeta é energia, tudo. Essa cadeira aqui é energia condensada, né? E aí existe também a questão da crença. Então, se você acredita em algo, o seu corpo, matéria, ele vai vibrar para que todo o seu circuito, inclusive espiritual, ele esteja em conexão com aquilo que você acredita de forma consciente ou subconsciente. Então, de repente, até usando o exemplo da sua cadelinha com o seu esposo, ele também tem uma conexão subconsciente. Sim. E ela, de que ao chegar, ela vai ter a percepção e vai usar os instintos naturais inerentes ao animal que ele é, para que essa conexão seja ativada. Eu agora me lembrei daquela célebre frase: existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Né? Ó, vocês não estão deixando eu passar os slides. Falta quantos slides aí, Rodrigo? 517, né? Ó, o Rodrigo está ficando nervoso. Olha, que experiência fantástica. Eu sei que eu não posso pegar no celular, mas como minha sobrinha disse que era um pouco gente, aí eu fui só dar uma mensagenzinha. Aí ela recebeu rosas? Não. A foto de Santa Terezinha, a pessoa lá me colocou, a minha amiga estava lá, e de repente ela mandou para
mandando eu olhar. A foto de Santa Terezinha virada. Por que será, gente? Ó, eu vou contar para vocês, vou contar uma história para vocês aqui de uma aluna que compartilhou comigo uma situação difícil dela, né? Sobre divórcio e tal, com o marido, e que ela achava que tinha alguma influência espiritual desse marido com ela, lá. Ela foi fazer um trabalho que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Sobre divórcio energético. Aí ela veio conversar comigo, né? Aí ela falou, não, paguei uma fortuna, passei o dia inteiro lá de 7 da manhã às 7 da noite, com uma terapeuta não sei o que das quantas, que fez um divórcio energético. Pois eu cheguei em casa, foi o pior. Olha, ele é tão forte, o marido, né? Ele tem um espírito tão ruim, que você sabe que eu fiz isso tudo, gastei um dinheirão, passei o dia fazendo esse trabalho, e quando eu cheguei em casa eu me senti pior, uma dor de cabeça tão grande, que eu tive que parar no pronto-socorro. Aí eu falei para ela, olha, você veio compartilhar a sua história comigo, então você está me dando o direito de dar a minha opinião, não é isso? Você quer? Ah, não, sim, eu vim falar porque eu quero a sua opinião. Eu falei, então pronto. Então eu vou te dar qual é a minha opinião. No momento que você passa de 7 da manhã às 7 da noite, fazendo um divórcio energético, o que ela está fazendo, gente? Pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Se ligando vibracionalmente, energeticamente, sintonia toda, né? Frequência, sentimento, sensação, todo voltado para a criatura. O que ela queria que acontecesse no final do dia? Passou super bonder nos dois, né? Em vez dela fazer isso, ela fez isso, ó. Então, eu estou contando essa história para a Cláudia ali, porque ela acabou de falar de Santa Terezinha, né? Eu brinquei com ela, a gente falou de rosa, de não sei do que, de não sei do que. O que ela mandou para o campo dela aqui? Santa Terezinha. O que ela vai receber de volta? Santa Terezinha. O que a gente manda para o universo, a gente recebe de volta. Isso é da aula de obsessão, mas não tem, gente, como não falar, né? A gente só recebe do universo o que a gente manda para o universo. Então, a gente tem que estar bem atento com isso, tá bom? Vamos passar pelo histórico da mediunidade. O livro de Vedas é o documento mais antigo que se tem conhecimento na história, né? É um livro datado de 1500 a.C., certo? E aí eu trouxe um trecho lá do livro, né? Traduzido, óbvio, que está escrito assim, ó, há uma parte mortal do homem, o Agni. Ele está falando de quê? Com outras palavras, o que ele está falando ali? Do espírito, né? Assim como se deixam as vestes gastas para se usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. O que ele está falando? Encarnação, desencarnação, espírito, continuidade da vida, e tudo isso, né? Então, lá em 1500 a.C., já se falava na continuidade da vida, né? No Egito, a mesma coisa, né? Quem é fã de história aí, que conhece a história da humanidade, né? Quando as pessoas morriam, eles preparavam os corpos lá, né? Com todos aqueles rituais que eles tinham, e junto do corpo eles mandavam um pergaminho, como se fosse um manual de instruções, para quando o cara despertasse do outro lado, ele ter um manual do que ele ia fazer. Então, com isso, o que demonstra para a gente? Que eles também acreditavam que a vida continuava, né? De alguma forma. Existiam as pitonisas na Grécia e as sibilas em Roma, que eram mulheres que eram procuradas, e também o povo celta, eram mulheres que eram procuradas para as adivinhações, né? E para todos os cunhos, né? Religiosos, profissionais, fofoca espiritual, que nem disse o Léo ali, né? Mas o que essas mulheres eram além de médiuns, né? Usavam aleatoriamente, sem nenhum escrúpulo, a mediunidade, mas eram médiuns, né? O que mais que nós temos aqui?
Alguém tem dúvida que aqui existe mediunidade? Eles dão esse nome? Não, né? O povo indígena não diz, o pajé está exercendo sua mediunidade. Mas eles estão exercendo a mediunidade o tempo todo, né? Acho que das mediunidades mais, vamos botar o nome de fortes, né? Mais intensas, é exercida pelos povos indígenas, né? Exatamente, né? Então, são diversos momentos da história, desde lá de 1500 a.C., que a gente vem vendo que a mediunidade é exercida, só não tinha esse nome, né? Aqui tem mediunidade? Na igreja protestante tem mediunidade? O que seria, se não, né, uma sessão de desobsessão, quando temos uma sessão de descarrego, né? O Luiz, a avó dele, tem 90 e poucos anos, igual a dona Eusa, mas ela é da Assembleia de Deus. E elas moram no Rio, a mãe e a avó dele, né? Aí, de vez em quando, ele liga para ela, ou ela liga para ele, a mãe liga, né? Diz, sua avó quer falar com você. Aí bota a avó no telefone, ela diz, meu filho, eu preciso falar com você porque eu tenho uma revelação do Espírito Santo para te falar. Eu estava na igreja e eu recebi uma revelação do Espírito Santo e eu precisava te contar. O que é revelação do Espírito Santo, gente? Pelo amor de Deus? Né? Mediunidade. Né? Só que ela não dá esse nome, porque ela é da Assembleia de Deus. Né? Então, em todas as religiões, tem esse exercício até institucional da mediunidade, mas não se dá esse nome. Né? Lá no tempo de Jesus, no mediunismo bíblico, né, que a gente chama, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, da primeira página até a última, a gente vê fatos mediúnicos claros. Né? Essa figura aí é um quadro de Francisco Zuccarelli, né, Francesco Zuccarelli, é uma obra, né, conhecida, que retrata a passagem da visão de Jesus no Monte das Oliveiras, né? Que foi visto, agora vocês vão me desculpar, mas eu não me lembro do nome dos apóstolos, né? Eu acho que era Tiago, enfim, esses três que estão ali embaixo eram os apóstolos. E Jesus já havia morrido, desencarnado, né? E os três apóstolos viram ele. Agora, quem é que está do lado de Jesus? Vocês sabem? Conhecem esse quadro? Que é uma passagem do Evangelho? Elias e João. Os dois também já tinham desencarnado. Então, aqui nós temos vários tipos de mediunidade, só nesse passagem aí. Né? Primeiro, a materialização. Segundo, a visão. Né? Terceiro, a transfiguração. Quarto, a levitação. E por aí vai. Tem outras. Né? A voz direta. Tem vários tipos de mediunidade ali. Né? E todas as curas que Jesus fez, todas as materializações, tudo isso é mediunidade. Né? E por que, Alessandra? Temos mais. Idade Média. Conhece a história de Joana d'Arc? A maioria conhece? A bichinha foi morta com 16 ou 19 anos, agora esqueci, deu um branco. 19, né? 19 anos. Por que ela foi morta? Foi incendiada na fogueira. Ela foi chamada de quê? Bruxa. E ela era o quê? Médium. Das boas, que nem a gente diz, né? Brincando, né? Uma mediunidade ostensivíssima. Mas, lá no século que ela vivia, não se entendia que era mediunidade, se entendia que era bruxaria, né? Diga, meu amor. Bom dia. Bom dia. Eu fui criada por minha avó, né? Minha avó e minha mãe, as duas já até desencarnaram. Quando eu era menor, eu tinha uma relação muito forte com a minha avó, né? E, às vezes, eu estava na sala, ela estava no quarto, aí eu ouvia ela me chamando. Renata. Aí eu chegava no quarto e dizia, oi, minha avó, me chamou? Ela, não, pensei em te chamar para a gente ir no mercado.
Várias vezes isso aconteceu. Isso seria algum tipo de mediunidade ou somente uma relação mesmo assim de família? Renata e a avó dela estavam encarnadas. O que é isso, gente? Sintonia, telepatia, né, Renata? Ela já sabia. Ela me perguntou só para eu confirmar, entendeu? Mas ela já sabe. Olha a cara dela. A cara nem arde. Materialização. Mediunidade de efeito físico. Sim, mediunidade de efeito físico. Então, ó, lá do livro de psicoterapia. Diga. Leia que depois eu só quero fazer uma pergunta sobre... Pergunte logo, mulher. Os artistas que criam as obras de artes, que, inclusive que a gente vê todas essas passagens. Então, no caso, possa ter uma relação, né, deles transmitirem essas imagens que a gente depois faz essa leitura. Será que era uma coisa consciente deles? Ou... Ela se embolou, mas eu vou desembolar. Não embolei, não. Repare, se ele fez a pedido da igreja, a pedido de... Sim, mas na hora dele retratar com essa clareza, quando a gente faz essa interpretação, que a gente olha para essa obra... Essa que você viu aí. As obras da Idade Média. Não, eu acredito... Bom, não vou, né, dizer que não possa ter sido, mas... É uma obra que está lá, uma passagem no Evangelho, né, dizendo que os 3 apóstolos avistaram Jesus e que ele disse isso, aquilo outro e tal, não sei o quê. A materialização do Monte das Oliveiras, está no Evangelho. Então, esse artista resolveu retratar essa cena, né, assim como tem tantas outras cenas retratadas. Agora, se naquele momento ele estava mediunizado, não sei, né? Mas, para mim, é só uma representação daquela cena, certo? Então, vamos lá. Ó. Todos os fenômenos antes considerados sobrenaturais relacionados à existência de uma dimensão extrafísica, tidos como concernentes à sobrevivência e imortalidade da alma, são produzidos graças ao arquétipo da mediunidade, cuja característica principal é a capacidade de permitir o fluxo do impulso do espírito em transitar sua consciência entre diferentes dimensões existenciais. Então, resumidamente, é o que está presente em todos nós, né? É a permissão desse fluxo do espírito que todos nós temos, né? Maior ou menor grau, nas diferentes dimensões existenciais, mas que todo mundo tem essa mediunidade. É o que a Adenauer está dizendo aí. Isso aí é só para a gente relembrar como foi que começou, né? A gente viu lá na primeira aula, já viu nas outras aulas, né? Que começou lá nos Estados Unidos, em Hydesville, e também na França, né? Com os episódios da Mesa Girante e das Irmãs Fox, né? Que começaram lá o despertar dessa mediunidade, que foram investigados, né? E aí, lá em 1857, Allan Kardec trouxe, né, codificou o Livro dos Espíritos e, em 1861, o Livro dos Médiuns. E todos os dias as experiências nos trazem a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Está escrito isso no Livro dos Médiuns. Então, foi mais ou menos o que eu falei, não sei para quem aqui desse lado, sobre o desconhecido. Acho que foi para você, né? É o que Kardec está dizendo aí, né? Que as dificuldades, né, os tropeços, os desenganos, as atribulações que, às vezes, a gente sofre no nosso dia a dia por ter uma mediunidade ostensiva, é por ignorar, por desconhecer como que a gente vai fazer com ela, né? Ninguém é obrigado a ser médium e exercer isso institucionalmente. Ninguém é obrigado a trabalhar no centro espírita. Mas mesmo que eu tenha uma mediunidade ostensiva, mesmo que você tenha uma mediunidade ostensiva. Porque, senão, aonde que ficaria nosso livre-arbítrio? E se eu for evangélica e for uma médium ostensiva? E se eu for católica e tiver uma mediunidade ostensiva? Né?
Então, eu vou ter que mudar de religião, porque senão eu vou... Não, eu tenho que aprender. A gente tem vários alunos aqui na ULI que são evangélicos. Tem uma senhora que está no ciclo 9, hoje ela está no ciclo 9, e ela é evangélica, ela não mudou de religião. Mas por que ela veio para a ULI? Primeiro, que ela é uma pessoa inteligente, né? Segundo, que ela estava tendo esse problema de mediunidade ostensiva e a religião dela não deu explicação. Ela não achou as respostas. Então, alguém disse para ela, olha, vai lá para a ULI, para a Universidade do Livre Espírito, estudar. Porque esse é o objetivo da ULI, né? Que a gente se reconheça, que vocês se reconheçam espíritos e entendam tudo que envolve ser espírito. Como que a gente vive, né, entendendo que é espírito. Então, essa pessoa, por exemplo, ela está aqui entendendo como é isso, né? Entendendo a mediunidade dela. E hoje ela chegou aqui no ciclo 1 completamente transtornada e hoje ela já está vivendo uma vida tranquila, porque ela já entendeu. Ela mudou de religião? Não, ela continua evangélica. Tá? Então, a gente precisa entender. E aí, o que eu sou médium? Tenho uma mediunidade ostensiva. E o que eu faço com isso? Eu faço o que com isso? Como que eu me comporto nos lugares, como foi o exemplo que ela trouxe? Né? Como que eu resolvo isso, equilibro isso, quando eu estiver numa festa? Quando eu estiver visitando uma pessoa num hospital? Quando eu estiver no meu local de trabalho e tiver uma perturbação energética? Eu faço o quê? Né? É isso que a gente vai descobrindo aqui na ULI, aos pouquinhos. Tá? Porque isso é de todo mundo. Você quer falar? Diga. Diga. Eu sou evangélica, né? Estou aqui exatamente para... Pronto, aí, tá vendo? Dei um exemplo, tinha uma na sala. Eu estou aqui para compreender, porque eu estou desencontrada, né? Assim, não sei nada do espiritismo, e as aulas que eu frequentei até agora estão trazendo muita luz para... Que maravilha, viu, gente? Como é que eu falei de uma aluna que está no ciclo 9, mas nós já tivemos várias. Eu falei evangélico, protestante, mas nós já tivemos pessoa do candomblé, a galera da Umbanda, católico, né? Já tivemos padre, ex-padre, presidente de centro espírita. Nós já tivemos alunos aqui de todas as religiões. Por isso que um dos lemas da nossa ULI é nenhum a menos. Né? A Denauer passa para a gente, né? Facilitador, coordenador nas nossas reuniões, todos os lemas da ULI. Um é nenhum a menos. E isso, nenhum a menos, significa tudo, que englobe tudo. Qualquer religião, qualquer opção, qualquer gênero, qualquer raça, qualquer coisa. É espírito, nós estamos juntos. Diga. Vamos lá, gente, que a aula está acabando. Oi. Posso trazer mais outra? Diga. Aqui? É bem ligado ao que você acabou de falar. Primeiro, a própria Bíblia fala que o homem perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não somente acerca da Bíblia, mas acerca daquilo que o faz sofrer, seja lá qual for o tema. Quando você passa a tornar aquilo conhecido e vai buscar soluções daquilo, você deixa de, entre aspas, viver aquele sofrimento por desconhecer a situação. Segundo, quando a gente traz a questão mediunidade e a história das religiões, a gente traz isso de, como você falou, muito antes de Cristo, mas as religiões ativas nesse momento, no tempo em que a gente vive, elas, na verdade, são... Quando a gente vai estudar a história da religião, eu falo isso porque eu fiz esse estudo, a gente começa lá atrás, quando os impérios começam a cair, o persa, os incas, o Egito, né, o Império Egípcio. Roma dominava a terra no momento em que Cristo ele vem como Senhor, Salvador esperado pela crença do povo judeu. E naquela época também existiam outras igrejas, como fariseus, saduceus e outras tantas. Né? Essas próprias igrejas que não abraçaram esse Cristo como o Messias. Como até hoje a gente vê o que está acontecendo no Oriente Médio, são guerras religiosas, na verdade, que têm se estendido por milênios já. Sim. Mas quando a gente traz para a nossa realidade as igrejas atuantes, e aí a gente volta um pouquinho na história, no momento em que Roma dominava, era o império que dominava, os judeus, inclusive,
a gente começa a entender que no momento em que eles vão perdendo força e não mais a imposição pela violência ou pelo abuso mesmo da extorsão monetária que acontecia naquele momento, os mesmos que crucificaram esse Cristo, que era uma ameaça para o Império Romano na época, eles começam através de vários circuitos e nasce então a Igreja Católica Apostólica Romana. Dentro dessa igreja, em algum momento, o Martinho Lutero ele protesta sobre aquilo que era pregado, vivido e acreditado. Então, nascem as igrejas protestantes. Dessas igrejas, todas as que hoje a gente conhece, são desdobramento da Igreja Romana, Isso. que já é um desdobramento das igrejas... Inclusive, Allan Kardec era protestante. Protestante. Então, até o próprio Espiritismo ele é um desdobramento do protestantismo, que é um desdobramento da Igreja Romana, que é um desdobramento das igrejas farisíacas. E o Espiritismo traz para a gente uma coisa que é o que ela está dizendo aí, né? Ele põe a nossa vida na nossa mão, né? Vocês viram isso desde a aula 2, né? Que era Deus, que tira essa responsabilidade de Deus vai me dar, Deus e Deus. Quem faz sou eu, Deus ilumina o caminho, vamos dizer assim, né? Mas se eu não caminhar, Deus não vai me dar, né? Então, bota na nossa mão a responsabilidade da nossa vida. E para a maioria das religiões, lá na época de Roma, lá nessa época que ela está falando, isso não era bom, porque tirava o que deles? O poder. Né? Então, daí vem o castigo, né? O pecado, o inferno, tudo isso. Né? Mas Deus punitivo. O Deus punitivo. Então, na verdade, em resumo, as religiões elas são criadas a nível de manter, primeiro, o poder de poucos para muitos. E a manipulação das pessoas. Por a crença, né? Usando a crença como poder manipulador e não mais a agressão ou a submissão financeira, enfim. Mas, no geral, a gente é humano antes de qualquer religião existir. Exatamente. E a gente é espírito encarnado antes de qualquer uma dessas serem estabelecidas. Isso então, mesmo. o que a gente vive hoje é só um desdobramento e desdobramento de outras religiões lá, mas que a base era realmente o poder de manipulação de massa, ou Exatamente. manada, como é chamado também. Mas isso não nos impede, sim, de conhecer, ter conhecimento de quem somos na nossa isso essência, mesmo. os nossos propósitos, entender que a religião Por é isso, como o uma Espiritismo também é conhecido como a religião, a filosofia, a ciência, né? Da razão, né? Da gente raciocinar o porquê disso. Por isso que eu, por exemplo, sempre dou aula perguntando para vocês, por que isso, gente? Vamos pensar, né? Como foi o caso ali de Cláudia. Por que isso? Né? Vamos buscar uma razão. Não é porque Deus quis, porque o Espírito quis, porque é assim. Tem que ter uma razão. Né? Então, vamos lá. Ó. Essa palavra mediunidade foi criada por Kardec. Então, tudo que vem antes do Espiritismo, antes de 1857, não poderia ter sido dado esse nome, porque ela só foi criada em 1857. Né? Então, a palavra, né, foi criada por Kardec, mas a mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Gente, eu preciso dar uma acelerada aqui agora, tá bom? Isso a gente já falou, né? Aqui, ó, vou voltar para vocês entenderem o que eu estou pulando. Que a gente não precisa só do corpo físico, né, para que aconteça a mediunidade. A mediunidade também acontece entre dois perispíritos, ou seja, dois desencarnados, certo? A gente falou isso lá no inicinho. Assim que o processo mediúnico ocorre, mente a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante quanto do médium. A sua mente é um canal de comunicação com o universo, apta a contato com seres espirituais. Então, a nossa mente é esse canal aberto. Né? O spoiler que eu dei lá da aula de obsessão é bem isso. Nossa antena vai captar o que eu estou emitindo. Né? Eu emiti, eu captei. Então, vamos ter cuidado com o que a gente anda emitindo. Né? É o orai e vigiai que Jesus trouxe para a gente. Né?
Vamos vigiar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, né? Porque nós temos essa antena aberta aí com o universo. Então, isso a gente falou de todo mundo aqui, mas vamos reforçar. Quais são os indícios de uma mediunidade ostensiva? Uma inspiração aguçada. Vocês vão se respondendo aí em silêncio, lendo ali, vendo o que cada um tem, né? Uma premonição de eventos, sonhos premonitórios ou sonhos com desencarnados, visões, sensações de presenças inexistentes, labilidade emocional acentuada. Então, se a gente for fazer uma análise aí nossa, eu acho que pelo menos uns 4 ali, ou todos, todo mundo tem, né? Alguém falou aqui assim, eu estou no lugar e percebo que tem alguém, olho, não tem ninguém, né? É o que está dito ali como sensação de presenças inexistentes, que são existentes. Mas a gente acha que é inexistente porque a gente não está vendo, né? Quem já não teve essa sensação de estar num lugar, né, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, e achar que passou alguém aqui atrás, ou que entrou alguém, você olha e não tem ninguém. Aí o pessoal faz, cruz credo, Deus me livre, né? Bate logo na madeira, se benze, né? Mas foi só uma pessoa que passou ali, né? Aquela pessoa só não tem um corpo, mas foi uma pessoa, né? Se fosse um encarnado, a gente não ia bater na madeira e ficar desesperado. Mas, como a gente olha e não vê, o pior é quando olha e vê. Aí lascou. Aí acende a luz, fecha a porta, aquilo tudo que eu falei lá no início da aula, né? Mas, brincadeiras à parte, isso são indícios dessa mediunidade. E o que significa desenvolver a mediunidade? O que vocês entendem por isso? Diga, Léo. Cadê o microfone aqui para Léo, gente? Só um instante. Diga enquanto chega o microfone. Desenvolvimento de mediunidade é o conhecimento, porque cada dia você vai se conhecendo. E o que é a mediunidade? A gente vai fazendo estudo, né? Isso. É um trabalho, é um tratamento, porque até então tem pessoas que dizem que é médium, às vezes, todos nós somos médium, mas às vezes não sabem desenvolver sua mediunidade e acham que o espírito que está te acompanhando, às vezes é de luz, às vezes ele não é, está precisando de um embasamento maior, para a gente descobrir isso dentro de nós, né? Entender. Porque entender e compreender que tipo de espíritos estamos recebendo. O que a gente está atraindo. Ele. Diga, Léo. Para mim, o significado de desenvolver a mediunidade nada mais é que você trazer os fenômenos mediúnicos, o que você já tem de forma inata ou que tem algum aparecimento, você realizá-los de forma consciente. Você trazer a possibilidade de psicografar ou ouvir, enfim, de uma forma consciente que você possa ter o domínio daquele fato ou daquela ação que você tem naquele momento. Então, eu entendo que o desenvolvimento da mediunidade significa estudar, praticar de uma forma que traga sempre para esse nível de consciência. Até porque eu acredito que a mediunidade inconsciente ela pode ser um pouco perigosa. E, assim, eu acho que para quem já teve a oportunidade de ir a um centro de Umbanda, eu acho, assim, me dá uma sensação muito perigosa de quando uma pessoa ela tem um fenômeno de incorporação e, ao término do fenômeno, quando vamos dizer que o espírito já não está mais dando passagem, você vê como o corpo como aquela pessoa ela reage. Desculpa, eu não ouvi. Exatamente, o desgaste que aquela pessoa tem. Então, eu acho que isso não me parece ser saudável e o importante, para mim, o significado é esse. Eu acho que o mais importante do desenvolvimento é esse, é você ter ao seu controle tudo aquilo que está ao seu redor e também para você poder exercer o livre-arbítrio de querer ou não. Você domina, mas não quero, então você tem o direito disso também. Boa, é isso mesmo. Vamos ver o que está escrito aqui, ó.
O que significa desenvolver a mediunidade? Exercitar e aprimorar. De preferência numa casa espírita, onde se combina a prática mediúnica com o desenvolvimento pelo estudo. É onde o médium estará cercado de pessoas com mais experiência e, consequentemente, mais habilitadas a ajudá-lo nesse exercício do intercâmbio mediúnico. Então, demos o exemplo ali. Como é seu nome? Você? Hã? Leia. Leia, por exemplo, ela não é espírita, ela é de outra religião, né? Mas ela está no local certo. Porque se ela quer entender de mediunidade, se mediunidade foi um termo criado por Kardec, se mediunidade é estudado amplamente numa casa espírita, ela tem que procurar uma casa espírita, né? Se eu quero aprender inglês, eu não posso me matricular num curso de espanhol, porque eu não vou aprender inglês. Não é verdade? Se eu quero aprender a dirigir, eu tenho que me matricular numa autoescola, né? Então, por aí vai. Então, o melhor lugar para se aprender a desenvolver a mediunidade, desenvolver não significa que eu sou obrigada a trabalhar, não, tá, gente? Eu posso estudar, exercitar, praticar e pronto, ó, já entendi, passei pela experiência, mas eu não quero ser espírita, eu quero continuar protestante, eu quero continuar católica. Mas agora eu sei o que eu posso fazer com isso, para que não me cause transtorno, problema, né, percalços na vida lá fora. Certo? Então, isso é desenvolver a mediunidade, é a gente saber o que vai fazer com ela, né, ter todas as ferramentas para usar essa faculdade de forma harmônica, de forma equilibrada. Ok? Leva ali o microfone para a dona Eusa. Isso aí a gente vai ver também muito na aula de obsessão, que é como acontece essa comunicação, né? Diga. A gente ter sonhos, e que depois aquilo acontece exatamente o que eu tive. São indícios da mediunidade. É indício da mediunidade. Isso é indício da mediunidade. Né? Da pessoa que tem o sonho. Da pessoa que sonhou. O sonho é do sonhador. O sonhador, tá certo. Isso. Obrigado. Já dizia Jung. Né? Então, como que acontece essa comunicação? Através da nossa sintonia e da nossa vibração. Né? Então, pensamentos e sentimentos, sintonias e afinidades. Né? O que eu emito é o que eu falei para vocês. É o que eu recebo, certo? Ah, mas eu estou numa mediúnica de desobsessão. E eu dei a comunicação de um espírito drogado, que ele desencarnou e ele era viciado. Eu não sou viciada. E eu não tenho essa vibração. E como que eu dei essa comunicação? Primeiro, dois fatores. Eu estou ali me pondo à disposição a comunicação de todos os espíritos que serão trazidos ali naquela mediúnica para serem atendidos. Então, eu já abri todo o meu canal ali, eu estou me botando à disposição. Segundo, nessa encarnação, pode ser que eu não seja viciada em droga, mas eu posso ter outro vício. Então, o que me liga a essa pessoa? O meu sentimento, a minha afinidade, a minha vibração. Eu posso ser viciada em compra, eu posso ser viciada em comida, eu posso ser viciada em fofoca, eu posso ser viciada em maledicência, né? A tonalidade emocional disso é que é o importante, não é no que eu sou viciada. Eu estou dando um exemplo disso, porque é um exemplo drástico, né? Porque eu já vi pessoas perguntarem isso. Numa mediúnica eu vivo dando comunicação assim, assim, assim. Eu não sou uma pessoa assim. Porque nós todos somos tudo. Porque eu não sou Alessandra. Eu sou Maria, José, Joaquim, Maria, Rita, Flávia, Renata, Joaninha. Tudo que eu já fui na vida. Na minha existência, no meu caminhar. E tudo isso está dentro de mim em algum momento. Tá? Então, eu tenho tudo isso. Diga, William. Falei uma pergunta. Em alguns slides aí você falou que é pela mente e que não existe a incorporação. Eu achava até hoje que o espírito incorporava na pessoa que estava recebendo ali. Agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida é que eu assisti algumas vezes a pessoa incorporando a outra, e eu percebia, era uma mulher e ela se transformava em um homem.
assim, a voz, a forma de andar mudava completamente. Que eu não sei se era a minha mente que criava aquilo, mas até a fisionomia, ela mudava. Isso aí é também pela mente? Então, o espírito não está ali? Não, né? Quando você está dando a comunicação de um espírito homem, por exemplo, eu estou trazendo comigo tudo que compõe aquele homem, né? Então, eu posso. Isso também vai do desenvolvimento mediúnico, né? Eu posso me comportar tranquilamente e falar normalmente, ou eu posso me permitir deixar que as características mais fortes daquele espírito sobressaiam, né? Assim como numa mediúnica, eu estou permitindo isso, né? Não é que ele está me dominando, não. E incorporar, gente, quando eu digo assim, não entra no espírito. Se o espírito entrar no meu corpo, o meu vai para onde? Vamos raciocinar, né? Eu não disse que é a religião do raciocínio? Um espírito entrou no meu corpo e o meu foi para onde, William? Desencarnei. Eu desencarnei, incorporei, depois eu encarnei de novo. Desencarnei, incorporei. Não dá, né? Fica do lado, fica próximo, né? É um campo fluídico, né? Lembra lá na aula de espírito que a gente diz que o perispírito tem inúmeras potencialidades? Uma delas é a expansibilidade. Então a gente expande, passa do corpo físico. E o espírito que está fazendo a comunicação, dando a comunicação, também tem essa expansão. E os dois se encontram, né? Vamos imaginar aqui para ficar fácil, é como se fosse dois ovos, né? Um ovo áurico aqui, um outro ovo áurico ali. Eles se encontram e essa comunicação é mente a mente. Aquela coisa que a gente vê no cinema, né? Que balança o cabelinho assim, né? Quando o espírito entra, faz, né? Isso é só no cinema, tá? Aqui não acontece isso não. Só defeitos especiais, né? Porque não é nem efeito, é defeitos especiais. Último conceito aí para a gente terminar a aula, que é o mediúnico e o anímico, né? Lá no início da aula eu falei para vocês assim, não existe comunicação 100% mediúnica. Ok? Eu vou fazer uma pequena parêntese aí. Existe alguns médios que dá para contar nos dedos de uma só mão, né, que a gente tem conhecimento, são o que são considerados médios positivos, que é assim que é o nome que dá. Que é aquele médium que transmite ipsilitre o que o espírito está falando, né? Chico, por exemplo, acho que a maioria já conhece essa história. Uma carta psicografada por Chico foi usada como prova num tribunal para inocentar uma pessoa, né? Quem não conhece essa história vai ver o filme da vida de Chico que está lá. Aliás, eu não sei se é do livro da vida de Chico ou se é As Mães de Chico, né? Porque tem dois filmes de Chico, um que retrata a vida dele, a história dele, e tem um que retrata as histórias das mães, né? Porque ele psicografou muitas cartas de mães para filho, de filho para mãe. E o nome do filme é As Mães de Chico. Eu acho que é nesse filme, né? Que tem a história de um rapaz que ia ser condenado pelo assassinato do amigo, né? E esse amigo que foi assassinado, através de Chico, mandou uma carta, escreveu e assinou, né, dizendo que foi um acidente, a morte dele, né, que foi um tiro, foi um acidente. E essa carta foi para o tribunal, foi para o... Como é que chama aquele exame que faz da assinatura, Vini? Caligrafia, sei lá, um exame da polícia técnica, né, que eles fazem para ver se a assinatura é falsa. Grafologia, né? Grafotécnico, alguma coisa assim. Enfim, essa carta passou por todos os exames, né, do perito, da polícia, da investigação, e ela foi atestada como real. Era a assinatura daquele rapaz, né? E esse rapaz foi inocentado. Então, esse tipo de médium é um médium positivo, certo? Porém, em outros momentos, Chico também deixava o anímico dele aflorar. Qual que era esse momento? Se a mãe... Todo mundo aqui é baiano? A maioria, né?
E todo mundo aqui chama a mãe de maninha, não chama? Né? A maioria chama a mãe de maninha, né? Se a mãe de vocês desencarnarem e viesse através de Chico trazer uma carta, sabe como é que ia começar? Ou melhor, se vocês desencarnassem e mandassem uma carta para a mãe de vocês, não ia começar com maninha, sou eu. Ia começar, querida mãezinha. Porque todas as cartas de Chico começavam com querida mãezinha. E isso é a porção anímica de Chico, né? É a impressão dele ali naquela carta, certo? Aí eu estou falando de um nível de médium aqui, né? Que é Chico Xavier. Nós, né, simples mortais aqui, nós, numa mediúnica, a gente traz mensagens, né, dos amigos espirituais que trabalham aqui no Harmonia. Mas é uma mensagem que a gente não muda o cunho o cerne da questão, o objetivo, aquilo que eu falei. Se chega um espírito aqui falando sobre melhorar o estudo do ciclo 1. O ciclo 1 precisa de melhorar a qualidade do estudo. Vai ser transmitida essa mensagem, né? Mas vai ter uma palavra ou outra que não vai ser dele, vai ser minha. Por quê? Por que isso, gente? Porque se é mente a mente, passa pelo inconsciente meu e dele. Né? E aí se mistura ali. Todas as aulas, eu sempre gosto de contar uma historinha, porque eu vejo vocês assim com a sobrancelha franzida, não entendendo o que eu estou dizendo. Né? A Alessandra está querendo dizer, então, que os médios mudam a história? Não. Então, eu vou contar uma historinha para vocês entenderem. Um espírito se comunicou através de 3 médiuns diferentes. Tá? O primeiro médium era uma pessoa muito simples, né? Da roça, lavrador, que cuidava da terra, tinha o cantinho dele, mas era médium, todos nós somos médios, né? O segundo era um arquiteto, e o terceiro era um poeta, né? Eram os 3 médios. A mensagem que o espírito transmitiu pelo primeiro, né? O simples, o da roça e tal, foi assim. Aqui eu vejo uma casinha branca caiada, cercada de um laguinho, né? Tem um burrinho na porta, um laguinho muito verde e tal. O do arquiteto, a mensagem foi assim: eu vejo aqui, né, uma construção alva, né, com janelas amplas aonde o ar circula, cercada de um lago, né, um espelho d'água, papapá, papapá. O poeta já disse, eu vejo aqui uma casa branca que remete à esperança, com um lago verde que remete à paz, um lago verde que me remete à esperança, que resplandece o raio do sol e não sei o quê. Se eu perguntar, todo mundo entendeu que era uma casa branca cercada de um lago? Com palavras diferentes. Isso é a diferença do que é anímico. Porque as pessoas acham que quando uma mensagem tem o anímico, é mentira, né? É charlatanismo, e não é. É uma porção de ideias, né, a minha e a do espírito, que se interpõe ali, mas o objetivo foi alcançado. Então, se o espírito chegou aqui para falar do estudo, ele vai falar do estudo. Pode ser que uma palavra ou outra seja minha, entende? A mesma coisa que Kátia deu o exemplo aqui, na desobsessão, o espírito chega falando um monte de palavrão. Eu não vou falar o palavrão, mas eu vou transmitir naquela mensagem que o espírito está com muita raiva, que ele não está afim de conversar, que ele não quer papo, né? Que ele não quer conversa, mas eu não preciso falar todos os palavrões que ele está dizendo. Conseguiram entender isso? Então, vamos embora. Por fim, lá no livro Voo do Espírito, de Adenauer, ele fala assim, ó, a influência sobre isso, sobre animismo, né? A influência da personalidade dos líderes médios e divulgadores espíritas na forma e conteúdo de suas mensagens é fenômeno inevitável. Então, a influência da personalidade é inevitável, visto que é pela mente humana que o fenômeno se processa.
não sendo possível, salvo nos eventos de efeito físico, algo acontecer fora dessa esfera, o que torna a mediunidade e tudo quanto se produz sobre essa denominação algo que humaniza a dimensão espiritual. Essa influência denuncia que ninguém consegue fugir de si mesmo, nem obtém a neutralidade quando se trata da mediunidade de efeitos inteligentes. Ficou claro isso, gente? Eu acho que tem mais. Aqui é só para vocês verem, que eu adoro despertar essa curiosidade de vocês. Os fenômenos de efeito físico e inteligente. Aquela criaturinha que vocês estão vendo ali de branco é um espírito materializado, né? É o espírito de Kate King, que se materializou. Quais são os efeitos físicos? Na próxima aula, vocês vão ver cada um deles na aula Médiuns, tá? Eu só trouxe para que a gente veja quais são. As materializações, os sonoros, os luminosos, né, luzes que aparecem, combustão, efeitos, objetos que se queimam, né, incendeiam, transporte, um objeto vai daqui para lá, curas, transfiguração, levitação, escrita e voz direta. Esses são os efeitos físicos. Esses, William, não passa pela mente, tá? Não precisa de mente. Precisa só que o médium seja um médium de potencial para um efeito físico. Diga, Léo. Você estava falando do anímico e falou também de médium. Você falou do médium positivo. Seriam duas perguntas, então. Quando a gente fala do anímico, a possibilidade que aquele médium tem de trazer uma mensagem que seja, fica muito delimitada ao nível de conhecimento que ele tem. Aí eu pensei aqui rápido como exemplo, um espírito que traga uma mensagem no outro idioma que aquela pessoa não saiba falar. Ele não tem naquela encarnação, mas ele pode pegar de conhecimento. Outra, e ainda assim transmitir essa mensagem. Pode. Pronto, então já responde que no caso do médium positivo ele também tem. Exatamente, exatamente. Agora a gente também tem que se fazer uma pergunta. O que adianta eu agora chegar aqui e dar para vocês uma comunicação de um espírito falando grego? Olha, agora, gente, eu vou me concentrar. Um mentor da casa vai trazer uma mensagem para vocês. E começa a falar grego. E aí? Vai servir para vocês em quê? Para eu me exibir, né? Só vai servir para eu me exibir. Porque para vocês não serviu para nada. O máximo que vocês vão falar é quando chegar lá e falar, eu fui no Harmonia, tem uma médium lá que fala grego. Só. Né? Então, para quê? Né? Tudo tem que ter um para quê, né? Isso é mais uma foto aí de uma materialização. Isso tudo vocês botam lá no Google, efeitos físicos, Chico Xavier, Medrado, tem vários que vocês vão assistir lá, né? Só para a gente ver. Mais um efeito físico, ó, esse também é um espírito materializado, a médium, o espírito Ana e o médium Peixotinho. E quais são os de efeito inteligente? Todos esses aí, ó. Intuição, audiência, vidência, psicometria, psicografia, psicofonia, psicopictura e o desdobramento quando existe o contato com o espírito em outra dimensão. Certo? Se for um desdobramento em que eu encontrei outro encarnado, não é considerado mediúnico. Ele só é considerado mediúnico quando, nesse desdobramento, houve um encontro com um desencarnado. Ok? E é o último slide. Finalidade. Qual é a finalidade da mediunidade? O esclarecimento do ser humano, demonstrar a continuidade da vida, desenvolver a sensibilidade psíquica, né, nesse relacionamento entre espíritos, que eu falei para vocês, e desenvolver o aspecto moral e espiritual. Essa que é a finalidade da mediunidade. A finalidade da mediunidade não é sair se comunicando com o espírito, né? Trazer mensagens. Né? Ao longo da ULI, vocês vão entender essa relação muito natural. Uma palavra que vocês vão ouvir muito é a naturalização da mediunidade. Né? A gente entender isso como uma faculdade de relacionamento. É a forma que a gente tem de se relacionar,
Quando a gente naturaliza isso, a gente perde o medo, a gente tira do pedestal de fenômeno, de entidade, a gente tira do poder, né, de que um espírito desencarnado, tudo que ele disse é verdade. Não, porque um espírito desencarnado é um espírito como eu, ele só está desencarnado. Né? Recentemente, eu estava até conversando com o Vini e com o Fernanda lá fora, que eu ouvi Divaldo Franco falando sobre os mentores, que a gente dá esse nome, né? Mentores, e muita gente se submete ao que os mentores, os espíritos trabalhadores daquela casa, disse como uma verdade absoluta. E a gente tem que entender que os mentores são espíritos em evolução como nós. Né? Eu posso ser muito boa em alguma coisa e péssima em outra. Né? Um mentor, um trabalhador desencarnado de uma casa espírita, ele também pode ser ótimo numa coisa e péssimo em outra. Porque se ele não fosse, ele não estava nesse planeta. Só está aqui quem está em evolução. E a evolução acontece dos dois lados. Né? Tem até o livro chamado Evolução em Dois Mundos. Né? A gente evolui tanto encarnado quanto desencarnado. Né? Então, ele é um colaborador, né? Eu sempre digo, nossos parceiros espirituais, nossos amigos espirituais, vocês sempre me ouvem falar isso, principalmente nas preces, para descer esse negócio de mentor. Porque a gente se põe num lugar de submissão, e não é assim. Né? É um amigo que está ali para te auxiliar, para te aconselhar, para te ajudar, mas nem tudo, assim como seu amigo encarnado, você pode ter um amigo encarnado, eu posso chegar para Vinícius aqui, Vinícius, eu estou com esse tal problema, o que você acha, o que você pensa? E o Vinícius me dá o conselho dele, e eu vou analisar se cabe, se não cabe, se está certo, se não é, né? Porque o sapato que cabe em mim não cabe do Vinícius, certo? A gente também tem que manter essa relação da nossa mediunidade com o mundo espiritual, com discernimento, com racionalidade, certo? Com naturalização. Ok, gente? Já são 12h30. Se eu não terminar a aula agora, a coordenadora vai brigar comigo. Vinícius quer dar os avisos, né, Vini? Mas semana que vem a gente continua esse assunto, a gente vai dissecar aí cada um desses tipos de mediunidade que a gente viu, tá? Na aula Médiuns, vai ficar mais claro ainda para vocês como que é esse processo de relação, ok? Obrigada, um bom sábado, um bom final de semana para vocês. Agradecemos a Alessandra.